Você sabia que nem todo desconforto no bebê é cólica? Pois bem, hoje eu vou te contar as principais diferenças entre cólica, disquesia, constipação e gases. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Aquino, eu sou fisioterapeuta pediátrica e tenho experiência no tratamento de disfunções pediátricas. A cólica, ela é uma síndrome comportamental do bebê, onde o bebê ele vai sentir uma dor, ficar todo vermelhinho, ele pode até ficar bem enrijecido. E a literatura fala que para a gente classificar, bater o martelo mesmo, de que esse bebê ele tem cólica, o bebê ele precisa apresentar um choro inconsolável de pelo menos 3 horas por dia. E não é aquele choro de que fez um esforço, conseguiu evacuar ou soltou aquele punzinho e o bebê tá tranquilo. Não. É um choro inconsolável que nem a mãe acalentando, nem o peito, nada acalma esse bebê. É um choro de pelo menos 3 horas e durante 3 semanas seguidas. Assim a gente avalia e pode fechar o diagnóstico de que esse bebê tem cólica. Já o bebê, quando está com gases, não é bem uma dor, em si um incômodo. O bebê ele pode ficar um pouco mais irritado, até com a barriguinha estufada, mas quando ele fizer a força, se contorcer e soltar aquele punzinho, ele vai ficar tranquilo e aliviado novamente. Essas gases elas podem ser comuns em alguns momentos do dia, mas não chega a ser algo cíclico, como as cólicas. E o que seria a disquesia? A disquesia se refere a uma força descoordenada que o bebê faz. Por quê? Porque o sistema nervoso e o trato gastrointestinal ainda estão em amadurecimento. Então, quando o bebê ele tenta soltar um pum ou evacuar, ele ainda não tem o controle completo do seu corpinho. Com isso, ele faz uma força descoordenada. Diferente de nós adultos, que quando vamos ao banheiro, fazemos de uma forma natural, sem nem pensar. Por quê? Porque o nosso corpo já passou por esse processo de amadurecimento. Então, sim, o bebê com disquesia vai apresentar alguns sintomas como irritabilidade, gemidos, ele vai se contorcer para conseguir realmente defecar e soltar as gases. Isso pode atrapalhar o sono, acordar chorando, irritado. Porém, quando o bebê conseguir evacuar ou soltar as gases, ele vai ficar aliviado. Então, o que seria a disquesia? A disquesia, ela é um processo natural que todos os bebês passam. No entanto, alguns fatores externos podem contribuir sim para que alguns bebês sintam mais desconfortos do que outros. Porque, além da disquesia, alguns bebês eles podem apresentar disfunções de mobilidade tecidual. Isso por conta de uma gestação, dependendo de como foi a gestação, dependendo de como foi o parto, se a mãe sofreu um certo tipo de violência obstétrica, tudo isso pode influenciar, sim, para que esse bebê tenha uma disquesia mais acentuada do que outros bebês. A disquesia ela é um problema mecânico, certo? Então a gente resolve com terapias manuais. A disquesia, assim como algumas outras disfunções do trato gastrointestinal, não iremos e não irá resolver com medicação. A medicação, ela seria basicamente um paliativo. Ela serve para mascarar os sintomas. A terapia manual, ela pode sim acrescentar muito e ajudar para que esses bebês, eles passem por esse processo de uma forma mais tranquila e mais confortável, aliviando as tensões corporais que esse bebê possivelmente apresenta para minimizar esses sintomas. Por fim, o que seria a constipação? A constipação, ela é a dificuldade real que o bebê apresenta de evacuar. É totalmente diferente do esforço. E é muitas das vezes confundida com a disquesia, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem sinais específicos para classificar que o bebê apresenta constipação ou não. Primeiro sinal:
Se o bebê passou 3, 4, 7, 8 dias sem evacuar, e quando evacuou, quando conseguiu fazer cocô, as fezes elas continuaram igual ao que estava antes, isso não é constipação. Isso a gente chama de pseudoconstipação. Agora, se esse mesmo bebê ele apresentou dificuldade para evacuar, passou 3, 4, 7 dias sem conseguir fazer cocô, e quando fez, as fezes estavam endurecidas, aí sim a gente pode começar a pensar e classificar como uma possível constipação. Lembrando que papais e mamães, para fecharmos esse diagnóstico de que o bebê apresenta uma disfunção gastrointestinal, é necessário uma avaliação minuciosa da gestação, do parto, do pós-parto, porque são muitos fatores que eles podem influenciar nesse desenvolvimento do bebê, nessa maturação do trato gastrointestinal e do sistema nervoso. Caso você esteja percebendo no seu bebê algum desses sinais, algum desses sintomas, eu aconselho você a procurar uma fisioterapeuta, um fisioterapeuta pediátrico que trabalhe com terapia manual para que possa fazer essa avaliação minuciosa desses tecidos, da mobilidade tecidual, para realmente classificar e ver se o seu bebê apresenta realmente uma disfunção gastrointestinal ou se o problema é completamente diferente. Eu espero que tenha ajudado vocês e esclarecido algumas dúvidas. Até a próxima!